Livro aos Romanos, capítulo 8, versos 1, diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Antes de Cristo, Deus havia condenado o mundo, havia condenado tudo e os homens. E todos os homens estavam distintos da glória de Deus, porque se sujeitaram ao pecado. E hoje, com Cristo, existe a diferença entre o pecador e o pecador cristão. Sim, pecador cristão, porque mesmo estando com Cristo, a natureza pecaminosa do homem, ela permanece do homem por meio da carne. Mesmo que não esteja vivendo pela carne, mas a sua natureza é pecaminosa. Mas quem está em Cristo é justificado por Cristo e não é condenado, porque crê em Cristo e no seu perdão. Quando o pecado passou a dominar ou a predominar na terra e a humanidade se sujeitar ao pecado, diretamente, indiretamente porque existe o pecado voluntário, aquele que é projetado conscientemente. E existe o pecado involuntário que nós dissemos que é o pecado indireto. E esse pecado involuntário ou indireto é o pecado inconsciente, que não é projetado ou maquinado, mas por força da carne, a humanidade também está sujeitada. Quando a palavra de Deus diz que não há condenação para aqueles que não andam segundo a carne, mas que vivem segundo o Espírito, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso prova que nós não estamos isentos, nós cristãos não estamos isentos do pecado, principalmente do involuntário. Mas mesmo que venhamos a pecar, involuntariamente ou voluntariamente, nós temos um advogado, que é Cristo Jesus, e que nos defende no tribunal divino, no tribunal de justiça de Deus. Filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tem vós o advogado fiel, que é Cristo Jesus. Os nossos pecados são justificados por Cristo na cruz do Calvário e por Ele perdoados, quando verdadeiramente existir um sentimento sincero de arrependimento e uma busca pela regeneração e uma busca pela santificação, pelo perdão de Cristo, que nos oferece de graça pela sua graça. Há diferença entre homens hoje, a diferença entre pecador e pecador cristão. O pecador cristão é aquele que foi justificado, continua sendo pecador pelos pecados anteriores e pelos quais estão sujeitados. Mas diante de Cristo Jesus, de coração sincero, de coração verdadeiro, de uma fé verdadeira, somos justificados por Cristo Jesus, e por sermos justificados, Deus não nos condenará. E aqueles que em Cristo está, ele abandona o pecado voluntário, porque tem consciência que o pecado separa o homem de Deus e não agrada a Deus. E o pecador sem Cristo, ele peca
das duas formas. Ele peca voluntariamente porque ele projeta e tem consciência do que está fazendo, e involuntariamente porque o seu corpo está sujeitado aos desejos da carne, às concupiscências carnais a qual o pecado sujeitou toda a humanidade. Mas aqueles que passam a ser de Cristo, a confiar em Cristo, a buscar Cristo, é justificado dos dois modos. É perdoado